com a sua presença, com o seu conhecimento. Ele compartilha com o seu conhecimento conosco. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui, todos reunidos. Hoje, um dia, uma data muito especial para o meu coração, como eu passei a mensagem de manhã para todos vocês. Hoje é o dia do aniversário de Larry, do meu esposo, que faleceu esse ano, né? Desencarnou no mês de janeiro. Então, há uns 3 meses atrás que eu fiquei, né, pensando, eu vou chamar Noab para fazer a palestra do dia 30. Eu vou chamar Noab. Ficou aquela coisa, né, no meu coração pedindo para que fosse Noab. Motivos, não sei, né? Meu coração pediu, mas talvez por Noab ser uma pessoa que Larry admirava muito. Larry tem uma admiração muito grande por Noab, como espírita, né? Ele sempre falava de Noab. Quando se falava em espíritas, trabalhadores espíritas, ele sempre usava o nome de Noab como sendo um exemplo. Noab também conhece Larry há muitos anos. Eu acho que até conheceu Larry primeiro Verdade. do que eu, né? É bem Eu provável. passei 30 anos, né? 30 anos com Larry e acredito que Noab tenha conhecido ele antes disso. Então, talvez esse conjunto, né, de coisas tenha contribuído para essa minha escolha. Ou não, ou tenha outra coisa que eu não saiba, né? Mas como nada é por acaso, então, com toda certeza, existe um propósito para essa escolha de hoje. Então, que nós possamos aproveitar aqui esses momentos, todos os ensinamentos que Noab vai deixar para nós, que Deus nos abençoe sempre, que Deus abençoe a Noab, que ele faça um excelente trabalho. E para iniciar, vamos pedir para que Júlio faça a nossa prece de início. Ok, Claudinha, com muita alegria, com muita honra, dedicando todas as nossas vibrações, nosso carinho, nossa saudade ao nosso irmão Larry. Que ele possa, nesse momento, sentir que é amado e que a vida continua. Jesus amado, mestre e amigo, é em teu nome e em nome de Deus que nos reunimos em torno do teu evangelho, Senhor, para aprendermos um pouco mais também sobre as verdades espirituais. Ampara o nosso irmão Noab, que fará uso da palavra, inspirando o Senhor, para que ele possa, Senhor, nos conduzir nessa estrada ao qual os teus evangelhos nos convida de amar e de dedicar a Deus todos os nossos propósitos de vida. Que as tuas bênçãos, teu paz e teu amor envolva a todos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. E com esta prece, gratos a Deus, é que nós damos por iniciados os nossos trabalhos, lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e pedindo também para que todos possam lembrar de manter o microfone no modo desativado, tá bom? Bom trabalho, Noab, a palavra é sua. Obrigado, meus amigos e irmãos e irmãs. O tema que nós escolhemos, ele está adequado ao mês de setembro, onde nós vamos fazer uma rápida abordagem à questão do suicídio, tanto no Brasil como no mundo, bem como analisar com uma certa profundidade, né, sem ousadia de nossa parte, a respeito da religiosidade. O que é que falta para o ser humano hoje é discernir, né, descobrir para dentro dessa modernidade, deste embate entre a ciência, a tecnologia, a cultura pós-moderna e o sentimento de religiosidade mais profundo. Se nós analisarmos a questão atual, este é o grande dilema. O homem, de fato, está buscando Deus. Não está buscando de uma forma através da meditação, do conhecimento. Isso em grande maioria. Um bom número está. Porém, ele está sendo arrastado por uma força maior
que poderíamos até dizer que uma grande componente desta força é o próprio sofrimento. Eu admiro, gosto muito das palavras do arcebispo norte-americano Fulton Sheen, quando ele disse que o homem moderno está, em sua coletividade, está perdida. Veja o sentido da palavra. Em sua coletividade está um tanto perdido. Mas na individualidade, o indivíduo hoje nunca teve tanta sede de Deus. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo prático, a própria ansiedade, o próprio desconhecimento do que é que está acontecendo com sua mente, com seu corpo, passa por este sofrimento coletivo, passa pelas variações profundas pela qual o nosso planeta está passando, em termos de transição planetária, influências de campos magnéticos, de espíritos atrasados que estão na superfície da Terra, de espíritos angelicais que estão reencarnando e influenciam nossa mente também, e também a nossa própria consciência. Né? A lei de Deus está na nossa consciência, buscando-nos agir como filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Porém, quando o arcebispo Fulton Sheen, ele diz, tem sede de Deus, mas não está sabendo voltar para a casa paterna. Então, não são todas as pessoas que têm o discernimento, a lucidez do filho pródigo. Mas alguém poderia dizer, Noab, essa analogia entre o filho pródigo e a humanidade talvez não sirva, mas ela serve. E isso é uma palavra, é uma interpretação de Eurípides Barçanufo, que eu acho brilhante. Tenho falado muito nisso, quando ele fala que a humanidade é o filho pródigo que se afasta e está querendo voltar para Deus agora. Porém, dizíamos a uma colega nossa na reunião lá no Emissário de Jesus, que a volta, a mudança da mente, a mudança de um pensamento, uma mudança cultural, ela não se faz de uma hora para outra. Eu perguntava à minha amiga Débora, foi Débora? Noab, desculpa interromper teu trabalho. Rafael, por favor, assume aí que a minha filha está passando mal. Eu vou para a emergência agora com ela. Depois eu assisto a gravação. Boa sorte, Tchau. Cláudia. Espero melhora para sua filha. Tá bom, obrigada. Vão na paz. Então, desculpa, eu dizia que esta volta para o Pai, para ter de volta a roupa da família, o anel no dedo, né, para que o Pai celebre aquela festa, ela tem um processo. Não é uma questão de conhecer e se transformar. Não. É conhecer e se esforçar para, com aquele novo conhecimento, fazer uma própria transformação. Então, o filho pródigo, ele passou por fome, passou por decepções, trabalhou, mas ele não desanimou. Olha outro verbo interessante. Animar-se, ter ânimo. Quando Jesus diz aos discípulos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E a gente vai ver que foi num contexto muito difícil para os discípulos. Né? Foi na última reunião que Jesus teve com os discípulos, que foi uma reunião solene, foi uma ceia, né? O sermão do cenáculo houve uma ceia, era a época da Páscoa, tinha que ter uma festa, tinha uma solenidade. Então, Jesus despediu-se dos seus companheiros, dos seus 12, que a partir de um determinado instante passaram a ser 11, porque foi naquele momento que ele disse para Judas, o que tendes de fazer, faze-o rápido. E Judas sai dali e vai fazer aquilo que ele achava que é certo, que as pessoas chamam de traição. Foi uma traição não de modo absoluto,
mas um equívoco muito grande que lhe custou um suicídio. Então, naquele momento, Jesus narra tudo o que irá lhe acontecer. Não é? Veja, imagine você fazer uma festa, não é, José, Bárbara, e anunciar o seu desencarne. Deve ser maravilhoso, não sei, né? Fazer uma festa para fazer esse anúncio. Mas foi assim que Jesus fez. E criou ali um grande cerimonial que a Igreja Católica utilizou de forma ritual, sem ir ao fundo do que Jesus queria dizer. Aquilo foi uma lição tão grande, e certas verdades que Jesus colocou foram naquele momento. Uma das expressões do Cristo mais conhecida da Bíblia é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa expressão, ela saiu nos últimos momentos do ensino de Jesus, né, que duraram cerca de 3 anos, saiu naquele momento, quando Jesus, naquele esforço de deixar um esclarecimento, uma consolação profunda, né, e mantê-los assim num estado de lucidez tamanha, que aquele ritual do pão, do vinho, daquela ceia, foi um recurso didático para que aquilo ficasse gravado. Infelizmente, ficou gravado a Igreja Católica até hoje. Tem seu mérito, mas não é isso. É tanto que as religiões estão em crise neste momento, porque não estão se adaptando, não estão buscando o espírito da palavra, o espírito dos gestos de Jesus nos seus ensinamentos. Portanto, quando Jesus está naquele esforço falando que vai ao Pai, mas que voltará ao terceiro dia, ressuscitará, e ele fala de Deus de uma forma, os discípulos não entendem. E Filipe chega para ele e diz assim: mestre, mostra-nos Deus. Veja, estavam ali os 11, a essa altura, os 11, Jesus dando instruções muito profundas, que hoje a gente, se nós analisarmos aquela ceia larga, tem um vídeo, tem na Bíblia escrito, você vai ver a grandiosidade daquele momento. E Filipe chega para eles: mostra-nos Deus. E isso nos basta. E nós perguntamos, 2000 anos depois, veio todo o ensino. É certo que veio uma distorção da palavra de Jesus durante a Idade Média. É certo que veio uma grande crise na Idade da Razão, durante o Iluminismo, renascentistas. Foi quando Deus, né, através do Cristo, mandou o Espírito de verdade, na hora em que a humanidade, referimos predominantemente à humanidade ocidental, porém o mundo inteiro, estava clamando por algo que preenchesse aquele vazio que a religião não preencheu, e a ciência estava começando a grandes questionamentos e queria migrar, como está acontecendo hoje, e isso aí é um dos motivos do nosso sofrimento, ou seja, religião sem Deus, o embate da tecnologia com a transcendência da vida. Gente, se nós resumirmos nos dias atuais, esta é a grande questão. O homem moderno ou o homem pós-moderno, ele está num vazio, uma lacuna. É como alguém que carente, né? A pessoa carente, a irmã Cidufu, ela nos diz no seu livro Jesus e as Relações Luminosas. Ela diz que a pessoa carente é alguém que tem um vazio no peito e quer que outra pessoa preencha. É coisa interessante, né? A gente coloca a nossa felicidade no outro, esse vazio. Mas, nesse contexto, de uma maneira global, onde a humanidade está perdida por uma falta de um Deus vivo, né, aquele Deus desconhecido, o apóstolo Paulo chegou em Atenas e disse:
tinha aquela estátua, né? Ao Deus desconhecido. Aí ele disse, é este Deus que eu venho pregar. Então, nesse momento onde o homem é arrastado, tal como o filho pródigo, pela circunstância, pela dor, a buscar algo que de fato preencha a sua alma, a doutrina espírita está aí. Enquanto eu estava vendo recentemente, gente, um debate entre dois pastores evangélicos, neopentecostais, talvez, eles fazendo uma análise, e foi a semana passada, fazendo uma análise do que está acontecendo na igreja evangélica no pós-pandemia. É uma coisa muito séria. O vazio, pastores decepcionados, pastores com depressão, membros da igreja desolados, não estão voltando mais à igreja, preferem fazer pequenos grupos em suas casas, se reunindo. Quer dizer, quando eu ouvi esse debate, essa análise da igreja evangélica pós-pandemia, eu me lembrei do papel da doutrina, o nosso comportamento como espírita, né? Consolador, que veio restaurar todas as coisas e acrescentar novos conhecimentos. E essas pessoas não têm, ao contrário, têm preconceitos. Então ainda falta um tanto, e talvez o que venha trazer esse despertar, a ciência já o está fazendo, mas não são todos quebrar um preconceito. Einstein diz que é mais fácil, ele dizia, é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, nós precisamos, a exemplo do que Jesus sofreu lá no passado junto aos judeus, a gente imagina, presta atenção, nós estamos falando de contentamento, religiosidade e vida. Então, onde encontrar o contentamento na época atual? O que é que está acontecendo? Estão buscando o contentamento em coisas aparentes. Está faltando a religiosidade, que é a aproximação racional, lógica, com profundo sentimento, aproximação de Deus. Tenho repetido várias vezes que o modelo de paz, de contentamento, felicidade para o ser humano nos dias atuais, ele não vai subsistir sem Deus. Está na hora de vivermos um contentamento, uma felicidade interior, colocando a transcendência da vida. Né? Lembramos quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós teremos um contentamento dado por uma convicção, né, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos. Você veja, nosso irmão Larry, ele desencarnou, fez a festa, mas eu vou dizer ela por quê? Porque a mãe dele está aqui do nosso lado. Eu conheci antes de Larry, minha esposa conheceu Larry muito antes de Cláudia, e é muito comum, eu estou aqui emocionado com a nossa querida irmã estar aqui presente. Eu vou contar uma história dela, que depois Cláudia vai rindo. A irmã de Larry, Jane, ela nos conta que a nossa irmã Maria, ela disse uma vez que nunca se... Vou abrir um parênteses para contar essa história, viu? Se Larry tiver aí, vai escutar. Ela disse que nunca se casaria com um homem mais baixinho do que ela. Mas só foi o que deu. Aí, eu quero casar com um mais alto em estatura, veja que coisa. Aí ela conheceu um homem bem baixinho do que ela, se apaixonou, amou e casou. Pronto. Eu digo, foi contrariar o programa de reencarnatório dela, e quando o Jane me contou isso, eu ri demais. Pois mamãe, não chamava mãe, e a mamãe casou-se com esse homem, que era meu pai, e era um homem baixinho. E minha esposa conheceu o Larry antes de mim, deu mesmo, né? Que eles foram jovens contemporâneos aí na Rua Camarão, por aí. E ele era o bonitão das garotas, né? Naquele tempo solteiro. Mas Cláudia não está ouvindo, depois ela vai escutar isso. Então, vejam bem, por isso que ele está aqui. Então, nós observamos, gente, a motivação, o reencontro espiritual, a clareza com que a gente se relaciona com os espíritos, né? Então, nem todos têm essa oportunidade. Recentemente estava um amigo nosso, uma amiga, né, a filha dela desencarnou,
com 30 anos, vítima de Covid. Em 5 dias desencarnou. E passou uma temporada dentro de casa. E nós estávamos conversando na reunião, ela está lá. Eu digo, e eu fiquei abismado, porque eu disse, ela está muito bem dentro da sua casa. Está muito bem. Por que ela estava bem? Porque fazia 15 dias que tinha desencarnado. E para ela, não tinha percebido. Ela achou um pouco estranho, porque as pessoas não respondiam para ela. Mas só que ela tinha 2 crianças, uma de 3 anos, uma de 2 anos e uma de 9. E as crianças respondiam, as crianças falavam com ela, brincavam com ela, os adultos não. Isso foi uns 15 dias, ela chegou, estava bem. Passaram-se mais ou menos uns 40 dias, então na reunião que nós fizemos a assistência para ela estava em desespero, porque caiu a ficha que ela havia desencarnado. E hoje o esposo está com 33 anos, não está bem, depressivo. Você imagina, casado há cerca de 10 anos, a esposa desencarnaram muito cedo, a esposa desencarna com 30, ele ficou com 33, uma criança de 6 anos e outra de quase 2 anos. Então ele está muito mal. Então a gente observa que com o Espiritismo, ele está nas nossas reuniões, a gente vai explicando, a esposa vai dando recados. Então vai crescendo, mas as pessoas que não têm esse conhecimento, as pessoas que não têm essa lucidez, como vamos trabalhar isso? Como vamos fazer com que as pessoas entendam onde buscar esse contentamento? Como fazer essa juventude perceber, essa turma, principalmente da adolescência até os 40 anos, como fazê-los preencher, né? Buscar esse Deus através de um exercício. Né? O contentamento é alegria, mas o contentamento, ele se aprende. O contentamento, ele se aprende. Eu vou pegar um texto aqui do apóstolo Paulo, muito interessante acerca disso, e deixa eu localizar aqui, ó. Dê-me licença. Onde Paulo, ele dá uma lição aos romanos acerca do contentamento. E a gente vai observar, estou buscando aqui no notebook, a gente vai observar as privações que ele passa, entendeu? As privações que ele passa, e ele dá de lição. Está aqui, ó. Ele diz, eu passei privações, mas eu estou contente com a aceitação que vocês estão tendo nesse momento acerca dos meus ensinos. Deixa eu pegar exatamente com as palavras dele aqui. Pronto. Apóstolo Paulo e contentamento. Vamos ver aqui, meu Deus. Eu acho que eu botei aqui, não é possível. Pronto, tá aqui. Ao escrever a epístola aos Filipenses, uma epístola de Paulo aos Filipenses, e Romano foi outra coisa, perdoe. O apóstolo Paulo falou sobre a importância do contentamento e revelou que isto é uma virtude que devemos desenvolver. Ele fala, alegre-me grandemente no Senhor, e se escrevendo aos Filipenses, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim, ou seja, começaram a dar atenção às palavras de Paulo. Não estou dizendo que isto que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, prestamos bem. Para que eu possa me adaptar às circunstâncias, aos contextos da vida que variam. A gente não tem um controle sobre o tempo. Eu estava, antes de começar a pensar aqui, e vendo assim, a importância da religiosidade do Cristo. Imagina o seguinte, uma mãe
Uma mulher casa, tem seu filho, tem aquela felicidade, tudinho. Eu vi recentemente um caso desse. E vem toda aquela alegria. Nasce o bebê e depois cai numa depressão pós-parto. Então, a vida é cheia de, digamos assim, de incertezas, de coisas inesperadas. E é um distúrbio, a depressão pós-parto é um distúrbio. Mas se você for dizer assim, e as raízes? Por que essas raízes? Porque uma alegria vem mesclada de um tanto de sofrimento, de um tanto de descontentamento para ela, para a família, para os amigos. Então, se nós formos buscarmos, até mesmo na prática científica, você for deitar a pessoa, fazer uma indução, a regressão de memória, você vai buscar as raízes de tudo isso. Mas e na hora da cura? E na hora de restabelecer? Qual o período, qual o tempo? Qual a melhor ação? A medicina, a religião, que no caso é a religiosidade, no caso de um atendimento espírita, o magnetismo, a prece. Então, isso será rapidamente corrigido. Então, nós estamos nesse embate. Alegria ou contentamento e as variações da vida, pelo contexto que nós estamos vivendo. Nós estamos no início do final dos tempos. Nós estamos numa era em que em breve entraremos num plano de regeneração. E eu já disse isso em várias lives, que o tempo é curto. São 30 anos aproximadamente, daqui até 2050 e tantos, para a gente, 57, conforme notícias de Haroldo e de Divaldo dos Espíritos, para estarmos num plano de regeneração. Eu estou falando isso na parte mais completa, mas antes disso nós já teremos momentos de algumas dores para os próximos 4 ou 5 anos, mas logo a humanidade vai se mover dizendo o que é que estamos fazendo. E vamos ser, como diz o irmão, o arcebispo Shin, vamos ser arrastados para Deus, assim como o filho pródigo. Bem-aventurados aqueles que desde já começam a se preocupar na meditação, na oração, no trabalho, no bem e na ação. Trabalho no bem é ação. Cuidar de animais, cuidar de um jardim, cuidar do próximo, abençoar, né, minha irmã Marinalva? A gente, de vez em quando, está lá levando umas pessoas doentes, pessoas muito aflitas, e vai aparecendo mais. Ó. Onde foi? Qual centro que está aberto? É o centro tal, o Centro Semeador da Fé, o SELEC, o NEMO. Então a gente caminha. Enquanto o nosso não está aberto e o grande número ainda está fechado, e as dores aumentam. Dores de predominância moral. Mas vamos voltar aqui. Então, eu gostaria de ainda essa parte do contentamento do apóstolo Paulo. É preciso lembrar que Paulo deu uma mudança muito brusca no seu caráter. E muitas pessoas acham que foi preciso Jesus apresentar-se a ele para que isso aconteça. Já umas 3 vezes conversando com alguém, mas Paulo se transformou porque foi Jesus. Não foi por isso, não. Porque Jesus se apresentou, Jesus curou. Está aqui no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Pessoas que Jesus curou. Teve um Bartimeu, não me lembro o nome dele, um judeu, um nome complicado. Jesus curou. Quando terminou a cura, ele foi para a taberna tomar cachaça, festejar a cura. Públio Lentulus foi a Jesus curar, pedir a cura de sua filha. Jesus a curou, mas ele não se tocou. Mas ele era um senador e é muito difícil. É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um homem rico, um homem que tem um poder político, se transformar para Deus.
Mas o Saulo também era um doutor da lei. Então, por que Saulo de Tarso foi tocado? Não foi apenas porque foi a figura de Jesus, não. Os fariseus, Jesus fazia uma cura dia de sábado, e eles não viam aquela maravilha. A cegueira era tamanha. A cegueira de muita gente, meus irmãos, nos dias atuais, muita gente, não chega a ser tão grande. Mas a fragilidade de buscar esse Deus vivo é muito grande. Entende? É preciso que a gente tenha até um pouco de paciência. Eu costumo dizer que nós que fazemos as instituições espíritas, não quero fazer um elogio de corpo presente, não, mas eu fiquei muito maravilhado quando eu estive lá no Semeadores, fui levar 2 pessoas, e tem um grupo com a nossa irmã Fátima, fazendo uma meditação, dando oportunidade das outras pessoas falarem, ou seja, cria um ambiente mais íntimo. O centro espírita do futuro será assim. Se o grupo tal tem tal necessidade de aprendizado, será reunido numa sala dessa forma. Se o grupo B tem tal necessidade, outro orador, um psicólogo está ali, porque é a forma de chamá-lo. Nem sempre um orador na tribuna não vai se acabar. Ele vai falar para 50, 100 pessoas, de maneira que aquilo atinja todo mundo. Lá no GEF, que é um grupo que nós fazemos, Grupo Espírita Esperança, o nosso irmão Carlos Pereira, ele é o dirigente. Nós temos oficinas. E as pessoas, grupo de 10, no máximo 15 pessoas, dirigida por uma psicóloga à luz do espiritismo, as pessoas que participam das oficinas, uma delas, por exemplo, é Ser Melhor, outra é Vencendo o Orgulho. As pessoas que participam dessa oficina, que duram 4 a 6 meses, elas são as que menos depois ficam procurando passes e consultas de atendimento fraterno. Por quê? Porque uma grande parte do nosso problema, ela tem que ser um despertar de fora para dentro. Nem sempre uma palestra ela tem um efeito mais imediato. Um outro ponto interessante é o trabalho. Essas pessoas que querem Deus, mas estão tão atarantadas que costumam dizer: eu não estou conseguindo nem fazer uma prece. Bote para uma feira, vá distribuir o cuscuz, porque ali o aprendizado se faz mais rápido. Um aluno, por exemplo, alunos difíceis na evangelização, o que é que nós fazíamos? Vamos visitar uma comunidade pobre, a juventude. Vamos visitar o hospital de câncer. Quando chegava lá, tomava logo um choque. Então, tinha que mexer pelo lado de dentro. Então, o apóstolo Paulo, Jesus disse: quero que você trabalhe para mim. O que é que queres que eu faça, Senhor? Senhor, o que queres que eu faça? Vai a Damasco e lá te será dito. Jesus não disse nem o que queria. E ele passou dali até Damasco 3 dias cego. Para pensar, ficou na cadeirinha cego 3 dias. Se a humanidade hoje está um tanto aturdida, está faltando esses 3 dias de aprofundamento, de aproximação com Deus. Eu vou fazer um paradoxo disso que eu estou fazendo aqui, ler um texto, para nós observarmos o quanto nós espíritas, o quanto as pessoas precisam de parar para meditar. Lembra que no início eu falei do embate entre religiosidade e o momento pós-moderno e a tecnologia, a ciência. Como fazer uma prece? Isso nós estávamos lá no Gênesis, foi aí, semana passada. É um grupo espírita lá na favela do Tururu, na comunidade Tururu, que antigamente era uma favela, mas hoje está bem reurbanizada, no Janga. E a primeira vez que nós fomos lá e conversamos com o nosso irmão Manuel, de repente nós sentimos a presença de Dom Helder. Eu disse: vem cá, o que é que Dom Helder está fazendo aqui, Manuel? Aí eu não sabia, chegou e fez: ele não é o mentor da casa, não, Abi? E ele tinha uma atividade muito intensa lá na Tururu, Dom Helder Câmara. Então é o Grupo Espírita Gênesis, é Grupo Espírita de Estudo. A sigla é Gênesis, mas não se refere ao nosso livro.
Grupo de Estudos Espíritas. Então ele aumentou. Então veja bem, quando nós estávamos lá, uma coisa muito interessante, ele disse que nós precisamos de uma ação prática, de doação, de confraternização, de interação com as pessoas. Então, é um grupo de espíritos, assim, pessoas de baixa renda. E na sua predominância são aquelas irmãs, vovozinhas, etc. Então, a temática para aquele povo tem que abordar aquele neto que está na prisão, aquele marido que toma cachaça e é um trabalho dentro de casa, a dificuldade daquela mulher pobre que é uma comerciária e pega 3 transportes. Então, todo o assunto, toda a temática da religiosidade tem que buscar nesse sentido para que a pessoa se sinta amparada. E essas pessoas não tenham acesso para entender o que é que está se passando no mundo atualmente. Você tem que ter uma forma prática de entender. Então, tanto nós vamos fazer uma palestra de um jeito, chegou lá, mudou tudo na hora. Vai ser assim, 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 assado. Então, como nós vamos fazer agora? Preste uma coisa, preste atenção. Toda a mensagem de Jesus, ela se resume, podemos resumir em 2 pontos. A mensagem, a prática da mensagem, não é a ideologia quando ele diz amarás ao seu teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. É lógico. Não é? E eis o segundo semelhante ao primeiro, ao próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ficar neste a ti mesmo. Amar o próximo a ti mesmo. Como eu vou amar-me a mim mesmo sem parar para pensar um pouco? Enquanto eu estiver, como dissemos no início, com um vazio no meu peito, esperando que o outro venha preencher, pensando que o amor que eu tenho por alguém vai modificar aquele alguém, eu estarei sem o meu sentimento de religiosidade implantado dentro de mim. Essa é a palavra, religiosidade, ela é belíssima. São 2 palavras lindas, a santificação, né? A pessoa buscar a santificação, a pessoa buscar aproximar-se e vivenciar os princípios cristãos. Eu me lembro que Chico Xavier, uma vez referindo-se a um irmão, ele disse: fulano é um homem santo. É nessa expressão que o Chico estava dizendo. Então, dessa forma, nós precisamos esclarecer as pessoas a partir dos princípios que a própria doutrina nos ensina. Eu fui buscar aqui, gente, na pergunta 943 do Livro dos Espíritos. Donde nasce o desgosto da vida? Contentamento, religiosidade e vida. Que, sem motivos aparentes, se apodera de certos indivíduos. Até mesmo de nós espíritas. Às vezes nós estamos nos nossos trabalhos ou na instituição, aconteceu conosco e acontece com qualquer um de vós. É o que a irmã se chama de fadiga da alma. A fadiga da alma, ou seja, você faz o trabalho, você se esforça, mas de repente se surpreende, não com as dores, mas com os próprios percalços, as próprias fraquezas. Meu Deus, eu ainda sou capaz de pensar isto, ainda sou capaz de agir desta forma, mas não nos desanimemos. Isto é muito bom. A fadiga da alma, quando eu começo a questionar a qualidade do meu trabalho, o quanto eu estou progredindo, porque eu acordei nesta semana com tal comportamento, com tal forma de agir, isso é bom. O que não é bom é quando a gente não tem a lucidez a esse respeito. Uma das súplicas que nós mais poderemos explorar nas nossas preces é pedir a Deus. No Pai Nosso a gente diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Nós poderíamos ter a nossa própria prece, né? Como aquela do Santo Anjo do Senhor,
dizendo: meu Deus, dai-me lucidez para entender o contexto de vida que eu estou levando, para entendermos o que está acontecendo na minha casa, na casa espírita, no mundo como um todo, por que nós estamos vivenciando isso. E, gente, não sei se vocês concordam, mas é uma opinião nossa. Fica difícil atualmente nós esclarecermos determinados grupos de pessoas sem dar uma visão de contexto. Não é querendo dizer, olha, você está sofrendo e todo mundo sofre. Não, mas é que entenda que nós nos distanciamos tanto de Deus que nós não temos mais condições de voltar para Deus sem a dor do sofrimento, sem a dor do crescimento. Essa que é a verdade. Então vamos ver aqui, quando ele diz, ó, o desgosto. Aí diz o Espírito de Verdade, né? Vamos repetir a pergunta. De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis ou aparentes se apodera de certos indivíduos. No momento atual, é este vazio existencial. Repito, fruto do embate, do avanço tecnológico e que muita gente está substituindo essa meditação por internet. A gente pensa que não é sério, pensa que é um modismo falar que tudo é a mídia, mas não é não. É muito sério. Vou ler um textozinho do livro aqui para a gente acordar para Jesus. Como é difícil a gente ter lucidez do estilo de vida que estamos vivendo. Vou dar um exemplo prático recentemente de uma amiga nossa. Se ela estiver assistindo, ela vai rir. Nós estávamos lá no emissário de Jesus e perguntamos assim à plateia se Jesus aqui estivesse, o que é que você pediria a Jesus? Talvez qualquer um de nós respondesse, olha, foi o que ela respondeu. Eu pediria a Jesus para acabar com a pandemia. A tua nota é 0, viu, fulano? Você pedir a Jesus para acabar com a pandemia, é 0 a nota. Porque se Deus mandou, é porque a gente precisa. E tem mais, não foi Deus que mandou, ele permitiu. Nós criamos com a nossa mente. Quem tiver com o corpo iluminado, com a mente acima, não tiver sintonia com o vírus, não pega. Isso não sei eu não. Isso é ciência e o próprio Divaldo ele fala sobre isso. Eu tinha um colega, ele ia para Miroeira limpar os olhos dos leprosos numa época que estava numa crise estava num surto de conjuntivite terrível. Eu até peguei, mas não fui nem na Miroeira. Ele mais outro ia, limpava os olhos daqueles leprosos. Nenhum dos dois pegou. Entende a questão da sintonia? Então, fomos nós que criamos pelo nosso padrão vibratório. Então, já não, meu irmão, você não vai pedir para Jesus curar todo mundo, porque você não sabe se ele curar todo mundo, do jeito que nós estamos indo, como estará a humanidade? Então, eu tive a ousadia, né, e a clareza de dizer, isto é só o começo. Se alguém leva uma topada e esfola a cabeça do dedão do pé, o guia espiritual está ali, vai intuir para ir para um médico, fazer uma limpeza. Ele está numa boa. Se o meu guia espiritual sabe que eu estou com câncer, ele também vai dormir em paz. Agora, se ele perceber que na hora que eu levei uma topada, eu fiquei amaldiçoando, sem resignação, blasfemando contra Deus, aí o coitado vai ficar preocupado. Se ele descobrir que eu estou com câncer, como eu estou reagindo, com revolta, com rebeldia, ele vai ficar preocupado comigo. Porque ele vai dizer assim, nem a dor resolveu o problema de Noé. Essa é a lógica que as pessoas não vão entender. Então vê o descontentamento. O jovem entra em descontentamento, simplesmente até pensa em se matar porque rompeu um namoro. As pessoas caem em depressão por qualquer coisa. Mas será que é por qualquer coisa? Não, é a herança que já está dentro dele. Precisaria ser preenchida
por uma prática de religiosidade, buscar um contentamento em algo que preencha de fato. Nós estamos perto do fim, mas eu vou deixar claro aqui algo muito importante. Não pense que essas dificuldades que nós estamos vivendo são de agora, não. Não são. Nesse livro Boa Nova, Humberto de Campos, é uma obra extraordinária, em que há um diálogo entre Jesus e Bartolomeu. O diálogo é no capítulo 8. Eu não sei se eu já li para vocês, é tanto tempo, tanto centro que a gente fala, mas é lindo isso aqui. Contentamento, religiosidade que Jesus ensinava. Foram 3 anos ensinando religiosidade às pessoas. Vamos voltar, que eu terminei pulando, à prática de Paulo, a vivência de Paulo. 3 dias cegos. Pensem vocês assim, passar. Esse é 3 dias, não. Um dia, com os olhos fechados, tendo a oportunidade de fazer um balanço sobre a vida, aqueles balanços que a gente faz no final do ano, né? Para o ano vou fazer isso, para o ano vou fazer aquilo outro, etc. Esquecendo que o ano é simplesmente uma mudança, né? Dia 31 de janeiro, dia 1º de janeiro, não vai fazer um milagre na minha personalidade. Então, Bartolomeu era triste. Tinha 2 discípulos de Jesus que eram exuberantemente depressivos. Um era Tomé. Tomé não era só descrente, não. Tomé era pessimista. Eu estava lendo a história dele. Pessimista, agora também ele tinha uma virtude. Era sim, sim, não, não. Ele questionava Jesus, era vapt-vupt, mas terminou sendo aquele fiel. Tiago era outro que eu admiro muito, a impetuosidade. Olha, a história desses 3 discípulos vai nos dar muita lição. Tiago, Filipe e Tomé. Tomé era um homem descrente. Então, para o momento atual, a gente vê o quanto ele aprendeu, é importante. Paulo de Tarso passou 3 dias cego. Imagina como aquele homem se refletiu, né, para no final da vida dizer: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Essa é a religiosidade que está faltando em nós. Gente, é uma prática que nós estamos usando. A internet tem coisa maravilhosa, viu? Estudar Jesus. E foi a lição que o Espírito me deu. Eu passei uns dias, o ano retrasado, né? Foi 2018. Olha, pense num ano de aperreio. Até ser acusado de estelionatário, eu fui. Quando eu fui tirar minha conta no banco, estava lá bloqueada porque eu fui envolvido por um estelionatário e eu fui tido como civil. Até hoje está lá na justiça, graças a Deus consegui provar a minha inocência. Mas, para ter uma ideia, foi o meu inferno astral naquele ano. Conclusão. Um espírito chegou para mim e disse: meu filho, estude Jesus. Que receita boa, rapaz. Aí eu peguei a Amélia Rodrigues. Lê sobre a vida de Jesus. É muito bom. Vídeos na internet sobre a vida de Jesus é como se fosse um mantra. Bartolomeu era um dos discípulos do Cristo, desde o primeiro tempo de suas pregações, era muito fiel. Porém, ele era triste. E uma vez ele chegou para Jesus: mestre, nunca saberia explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Conversando com Jesus. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas. Quando os esclareces que o vosso reino não é deste mundo. Experimentei uma nova coragem. Mas ele diz assim: mas eu não consigo entender por que tanta melancolia dentro de mim. Não vai dar tempo. E Jesus dá o esclarecimento. Então, essa dificuldade em nós assimilarmos, projetarmos em nós essa religiosidade,
Ela não é da agora. Aliás, ele toda acompanhou sempre a humanidade. E no Evangelho nós encontramos recursos belíssimos. Eu gostaria, apenas para alertar essa questão do contentamento e do despertar para Jesus, eu vou ler um texto importante de um livro que eu comprei recentemente, até dei de presente um também, Tempos Pós-Modernos, uma avaliação cristã do pensamento e da cultura da nossa época. É do escritor americano, Gene Edward Jr. Veja o texto que ele diz aqui. Por que nós falamos contentamento? Como encontrá-lo? Meditar, primeiro orar, meditar, trabalhar, agir. Oração, meditação, reflexão e ação. Vejam a sutil dificuldade que nós estamos vivenciando nesse momento. Imagina as pessoas que hoje apenas estão pela tecnologia, na mídia. Quase não lê um livro. Refiro a nós brasileiros, de um modo geral, que é 1 ou 2 livros por ano, no máximo, em média. Ele diz aqui, o autor, uma força muito importante na formação da mente pós-moderna é o impacto da tecnologia contemporânea. Aí ele diz aqui, Neil Postman é um escritor, mostrou que a mídia da informação e da sociedade afeta a própria maneira de pensar das pessoas. Ler um livro de 300 páginas, veja como é sério, quando eu falo a questão da lucidez, de perceber o que está acontecendo em contexto. Eu digo isso muito para meu filho, leia, abra os olhos. Veja o que ele diz aqui, Ler um livro de 300 páginas exige um pensamento sequencial. É diferente você estar vendo filmes, mídia, minissérie o tempo todo. Um envolvimento mental ativo à leitura de um livro. Outra coisa. E um período de atenção prolongado. Você está atento ali a pegar o sentido das coisas. Isso é um exercício mental. Vamos bem rapidinho. A leitura também estimula um certo sentimento do eu. Uma leitura do Evangelho, uma palestra, mas uma leitura estimula mais. Estimula mais do que um vídeo. Uma palestra estimula muito mais do que um vídeo, se está ali atentamente, se o obsessor deixar, não botar você para dormir, né? Mas isso é uma brincadeira. Assistir televisão, por outro lado, apresenta informações que são vistas rapidamente e com o mínimo de esforço mental da parte do espectador. Então, como eu despertar para um contentamento numa época em que quem me encanta é uma tecnologia? Se eu não me fizer feito um Bartolomeu, ele teve o privilégio, estava ali com Jesus. Com Jesus. Jesus, eu não sei explicar as minhas melancolias. E Jesus, o maior psicólogo, estava ali conversando com ele. Mas hoje nós não precisamos estar com Jesus do nosso lado. Nós temos o Espírito de Verdade. Nós temos as nossas instituições. Nós temos o nosso guia espiritual que cada vez é mais vivo dentro de nós. Como conversa conosco, até para livrar a gente de uma besteira. Eu vim ali na Caxangá, no carro, aí a voz, saia daí, vai para o outro lado. Eu fui. Quando eu saí dali, o carro bateu no da frente. Me livrou. E foram outras coisas que a gente vive vivenciando. Gente, só faltam 2 minutos, eu vou aproveitar para fazer a prece. E que o nosso irmão Larry receba de nós esse amplex, essa felicitação, que sabemos que você está muito bem, e que sua sobrinha esteja bem atendida. Você pode dar uma passadinha lá e dar um esforço para a sua esposa, né, que está aqui, em breve estarão felizes no mesmo canto. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa sempre ter na nossa mente a oportunidade de servir ao idoso, ao velho, ao animal que está na rua, ao adolescente que está preocupado, aquele que está ali. Difícil, né? Estou aqui em casa mesmo com a minha filha depressiva, graças a Deus está melhor,
e leva para o psiquiatra, leva para o centro espírita, leva para o MEMA. E isso é a vida. Não vamos desanimar, não. Vamos lembrar de Jesus. Eu venci o mundo. Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou botar no grupo, vou mandar para a Cláudia o vídeo. Se eu já não mandei para vocês esse vídeo que Jesus fala, é na última ceia. Vamos agradecer a Deus. Minha irmã Marinalva, eu quero agradecer a todos, as pessoas que eu estou levando lá e você está atendido. Eu digo, chegue lá, procure Marinalva e ela junto com o nosso irmão, meu Deus, o fundador da casa, meu Deus. Durval. O Carvoeiro. Durval Câmara. Pronto, Isso. obrigado. O nosso irmão Durval Câmara, esse ajuda quem está necessitando. Muito obrigado, Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nós possamos, Mestre amado, exemplificar tudo aquilo que falamos e abençoe esse grupo que está aqui presente, aquela casa espírita que nosso irmão fundou, outra pessoa, meus queridos amigos, que está aqui presente, e mando um abraço para todos vocês. É o nosso irmão João Vaz, que agradece a todos, tudo que recebeu daquela casa, e manda um abraço para todos vocês. Que Jesus nos abençoe e boa noite. Boa noite. Até logo, minha gente. Eu vou sair daqui. Boa noite. Obrigado, Noab. Excelente explanação. Obrigado, valeu. Excelente mesmo. Obrigado, Boa Páscoa. noite. Boa noite a todos. Assim, que assim seja. Como é que sai aqui, meu Deus? Aperta no telefonezinho vermelho. Deixa do lado ver lá aqui. embaixo do microfone. Onde liga o som e desliga o som, tem um telefonezinho vermelho. Eu acho que eu posso lhe desligar. Ah, tudo bem. Terminou. Então, Rafael ficou de fechar a sala, dona Marinalva, porque Cláudia precisou sair. Certo. Aí eu vou avisar ele, tá certo? Certo.